O portal Uma Só Voz e Rede Sem Fronteiras apresentam uma série de entrevistas com autores que participaram da Feira do Livro de Frankfurt. Nossa convidada é Gina Amaral, uma escritora que transforma experiências em palavras e compartilha sua voz com o mundo. Autora dos aclamados livros Resiliência Biografia e Resiliência e Inclusão, Gina nos convida a refletir sobre temas profundos e universais que tocam a alma humana. Em breve, presenteará seus leitores com uma nova obra, A Minha Vida Contada em Poesia. Um trabalho que promete revelar ainda mais camadas de sua sensibilidade artística e trajetória pessoal. Com uma presença marcante no cenário literário, Gina participou de diversas antologias literárias e levou sua palavra a importantes eventos internacionais, como a Feira do Livro de Lisboa, a Festa do Livro de Belém em Lisboa, a Feira do Livro de Belém para a Amazônica e a prestigiada Feira do Livro de Frankfurt, conectando-se com leitores e escritores de diferentes culturas. Uma autora que escreve para si e para o mundo, Gina Amaral, nos convida a uma jornada de descobertas, emoções e reflexões. Agora pegue um café e se delicie com esta entrevista. Seja muito bem-vinda, Gina, e parabéns por estar participando da Feira de Frankfurt, na Alemanha, 2025, especial através de Redes Sem Fronteiras. Muito obrigada pela sua presença. Olá, sou a Gina Manjua. Embora tenha Amaral, que é da parte do marido, mas moro em Faro. Sou de Faro, moro em Olhão, peço desculpa, e Portugal. Falando de mim um pouco, sou casada, tenho 2 filhos, gosto muito de fazer hobbies como a dança, e falando um bocadinho de mim, isso foi uma terapia, o livro que chegou devido a uma terapia médica, vamos dizer assim. Andei no psicólogo e o médico mandou-me escrever a minha terapia, a minha vida, porque é que estava a aprender, porque a ansiedade e tudo isso. Então acontece que este livro começou pela uma terapia. E através da terapia foi a forma como eu cheguei depois a ver que realmente havia muita coisa em mim que eu não conhecia. Fechei-me muito, comecei a abrir mais, comecei a ver que realmente eu era capaz daquilo que tinha sonhado. E foi assim este curso todo, querer fazer, recomeçar, vamos dizer assim, recomeçar uma vida, uma resiliência, acreditar sempre a força que vinha dentro de mim, porque o passo era que eu não acreditava em mim, sabia que era capaz, mas quando era para mim não acreditava, era mais para os outros. Olha que incrível! Aproveita, mostra um pouquinho para a gente justamente desse livro que você está trazendo para esse momento tão especial. Resiliência é o nome do livro, o primeiro livro, no qual ele fala a minha biografia. E este livro é a biografia 100% verdadeira. Ela fala da força de todos os passos que eu passei, de todo momento onde eu não pensava que tinha a força, ela estava lá. E foi a forma como eu libertei, foi a forma como eu soube dar valor a mim, foi a forma como eu amei a mim própria e foi a forma que eu vi que realmente precisava passar por tudo isso para que pudesse amar a mim própria e poder ter amor para os outros. E essa foi a parte de ser resiliência dentro de mim e recomeçar sempre. Deve ter sido incrível poder falar um pouquinho, né, sobre essa sua jornada. Como é que foi para você esse processo de você, primeiro, né, buscar dentro de si aquilo que você precisava manifestar, extrair, e mesmo nesse autoconhecimento poder transbordar e fazer isso através da escrita, né? Como é que foi esse processo, como você falou, de terapia mesmo, através das palavras e usar a escrita como um meio de se expressar, mas também de se
se libertar de muitas coisas que às vezes poderiam estar lhe afligindo dentro da história que você conta, porque muitas vezes a gente está vivendo, mas quando nós contamos a nossa própria história e passamos a enxergar de fora todo aquele testemunho, a gente consegue encontrar forças que a gente achava que não tinha. Fala um pouquinho para a gente como é que foi esse processo de descoberta, redescoberta, como é que foi para você colocar isso em palavras, já que é tão difícil, a gente sabe que é muito difícil, e é preciso ter um dom para fazer isso, ter um talento para fazer isso, e ser muito honesto consigo mesmo também, para poder presentear o público de forma tão franca, verdadeira. Fala pra gente como foi esse processo e sobre essa sua jornada. Esse processo foi um bocado muito delicado. Chorei muitas vezes, deitei muitas vezes o papel fora, não querer continuar, porque estava a mexer na ferida, mas essa ferida precisava ser curada. E então, por isso mesmo é que isso continua por passo. Mas depois pus ao lado, não quis, abandonei, até que houve uma altura que conheci a Marta, da parte da fotografia, e das fotos é que eu consegui libertar-me. E das fotos consegui ver que realmente aquilo que as pessoas também diziam era verdade, mas que eu não acreditava, e foi através da Marta, que é fotógrafa, e também ela é que me ajudou. E quando eu disse que estava a escrever um livro, ela disse: por que não continuar? Faz, além da terapia, estás a fazer, vai também editar esse livro, a tua história é linda, e vai dar muito, também para muita gente. A força que tu estás a precisar vai ser a força para muita gente que está aqui na mesma situação ou pior. E eu estive a pensar nisso e realmente é verdade. Através da escrita, comecei-me a libertar e comecei a ter amor próprio, comecei a gostar de tirar fotografias, comecei a não me importar com as minhas as limitações, que algumas ainda causam, né? Porque tenho um problema, tenho algumas limitações, mas isto tudo parou, nada me fez continuar em frente. E isso fez também integrar-me numa dança adaptada e inclusiva, que era o que eu gostava de dançar. Antes disso já andava no Zumba, no qual me aceitaram como eu era. Isso já foi muito bom para mim, foi o primeiro passo. Depois conheci a Marta, da parte da fotografia, que nunca pensava, e foi quando ela me deu esse empurrão: não, tu vais escrever o livro. E foi assim escrevi o livro. Entretanto, conheci uma atriz, uma escritora, e ela depois falou-me: então, por que não editar? E eu, porque faltava espaço, eu tinha escrito o livro, por que não editar? Mas aí já fiquei naquela, porque, mas a minha história, a tua história é bonita, ela vai em frente, pode ser muito útil, ao menos para ti, ao menos. E foi assim, comecei, e tudo tentado enrolar, e realmente eu vi depois, através da escrita, a minha pessoa, a minha guerreira que fui, nesse tempo todo, que não tinha dado valor nenhum a mim até hoje. E hoje dou-me valor, eu hoje amo a mim própria, coisa que eu não amava. Acordo de manhã, olho para o espelho e digo: sou incrível, aconteça o que aconteça, mas nem interessa, eu sou incrível. E desde aí a minha vida tem andado muito melhor, no momento em que eu pus o amor próprio em mim, e consigo aceitar cada dia, cada desafio, e gosto, e estou mesmo no caminho mais para a parte daquelas pessoas que sentiram o mesmo que eu senti. Agora ainda sinto um bocado, ainda não estou 100% curada, né, no sentido, mas o caminho é para a frente. E é sempre recomeçar e com a força dentro de mim. Uau! Olha, eu gostaria muito que você transmitisse um pouquinho para todo o público que está nos assistindo, né? Tenho certeza que esse é um livro que vai fazer muita diferença na vida das pessoas e já vem fazendo para quem tem acesso a ele. Claro, agora, né, na Feira de Frankfurt, e depois a disponibilização também para todo o pessoal que quiser. A gente vai colocar aqui na descrição, inclusive, como as pessoas podem entrar em contato com você para obter o
seu livro. Acho que é uma história riquíssima. Quero que você fale um pouquinho sobre esse título, Resiliência. Aonde na sua história, o que significa essa palavra tão forte, tão relevante para superação, para aquela rocha que você vem demonstrando ser dentro desse transbordar da escrita. Fala um pouquinho para a gente como surgiu essa inspiração desse título, o que esse título significa para você, e como você se vê, e como ele reflete você. A resiliência para mim surgiu por quê? Porque de todos esses problemas que eu passei, é mais integral, é mais. Isso para mim foi uma resiliência. Ou seja, porque hoje está mal, mas eu vou recomeçar novamente. E ao recomeçar novamente é uma resiliência. Consegui, sou resiliente e continuo a ser resiliente. E então é ter todos os dias dentro de mim a força de recomeçar. Para mim, resiliência é isso, é nunca deixar, lembrar que há sempre maneira, há sempre forma, há sempre maneira sempre de recomeçar as vezes que for preciso. O que você viu assim na sua história, quando você começou a escrever o livro, que mais fez com que você se surpreendesse a respeito de si mesma, de você ter conseguido atravessar, superar, suplantar e perceber que você conseguiria e hoje continuava estando de pé? O que você, dentro dessa escrita, nessa jornada que você teve e que hoje nos presenteia com essa obra incrível, o que dentro ali daquela história mais te impressionou a respeito de si mesmo, mais te surpreendeu, que você achava, nossa, eu não entendia que eu pudesse realmente ser tão forte, tão perseverante, que você, dentro dessa autodescoberta, você nesse olhar através do espelho e se vendo de volta, o que mais te surpreendeu a respeito de si mesma dentro desse momento? Surpreendeu muito, para dizer a verdade. Eu nunca pensei a mulher que sou hoje, aquilo que eu aguentei desde miúda, desde pequena, até à parte, praticamente até aos 50. Se tu me dizer aos 50, renasci. E renasci e realmente eu sempre vi. Eu vivi por viver. Eu vivi porque tinha 2 filhos, eu tinha que os criar. Eu vivi sempre para os outros, que é diferente. E isso fez, praticamente, isso fez-me viver o dia a dia, fez-me viver sempre em função do amor pelos outros e sempre com um sorriso na cara. A parte mais que, para mim, acima de tudo, é Deus em primeiro lugar para mim. Foi Deus que realmente me orientou todo este caminho da minha vida. Se não fosse Ele, eu não estaria cá, porque não teria força para isso. Mas, acima de tudo, eu nunca parei. Eu nunca, mesmo em criança, nunca parei. Eu sempre pensei diferente. Há um problema, vai se resolver. Amanhã é outro dia. Há uma dor, amanhã vai doer menos. Sempre na forma, para mim a forma positiva foi a parte mais que venceu todos os obstáculos. Sou positiva, e pronto, e o que eu descobri ali foi como é que eu consegui ser hoje o que sou, a mulher mesmo a nível de a força que eu tinha, que eu nunca imaginei. Eu mesmo até nunca imaginei ter aquela força toda, de todas as operações que eu fiz, e quem me conhece sabe, e tudo, de tudo que eu tenho feito, realmente tudo que eu tenho passado, foi sempre pelo amor que realmente Deus em mim, e eu, a fé e a esperança do dia melhor. Uau, que incrível! Eu vejo que a fé, ela tem realmente uma importância muito grande, né, no seu caminhar, né? A fé e a família foi o que mais te deu forças para que você pudesse, né, persistir, insistir e buscar cada vez mais o seu melhor e uma vida melhor, né? Como é que você gostaria de
compartilhar com as pessoas que também estão passando por situações difíceis, o que você gostaria de aconselhá-las, que você vê que é presente no seu livro e que, de fato, fez com que você tivesse mais chances, né, de estar hoje contando uma belíssima história através dessa obra. A fé, a família, isso realmente é o que é a sua força motriz? Eu costumo dizer duas partes, porque há quem tenha, há pessoas, por exemplo, eu costumo dizer por duas partes para duas pessoas quando é para ajudar. A pessoa que tem a família é muito importante. E a fé em Deus, tudo isso, a fé em Deus e a família, tudo, podemos passar os piores momentos, mas tudo consegue-se recuperar e pronto, e seguir a vida em frente e recomeçar as vezes que for preciso. Sempre há pessoas que dizem, mas eu não tenho família. Acredita em ti. Acredita que és capaz. Tem fé, tem esperança, faz o teu caminho. E muitas das vezes, até uma certa altura, eu não tinha mesmo ninguém. Tinha sim meus avós, mas era só uma pessoa. Mas eu cheguei a fazer muitas das caminhadas do meu livro, eu fiz sozinha. Apesar de ter família, eu fiz sozinha. E mesmo agora, depois do livro, de editar o livro, eu fiz sozinha, no sentido de ser família. Porque, lá está, ninguém acredita, ninguém, não, não vale a pena, não é capaz. Não, não deixa ouvir. Os hábitos positivos, a maneira de pensar positiva, ama-te a ti próprio e diz assim, eu vou conseguir. E alguma coisa positiva todos os dias vai conseguir, e cada vez um bocadinho mais. E quando chegares lá, diz assim, mas eu passei por isso. A forma para mim é a fé, é a esperança e é acreditar em a própria pessoa. Eu acredito em mim que amanhã o meu dia vai ser melhor do que hoje. Apesar de hoje já ter sido bom, agradeço pelo dia 2, mas amanhã ainda vou. E também sei que vou ter alguma coisa na vida de alguém, como já fui hoje, porque nós todos os dias somos, mesmo sem pensar, de uma maneira, mesmo sem perceber, mesmo sem ver, nós somos sempre alguém na vida de alguém. E é isso a minha maneira positiva de pensar, a minha maneira de ver, tudo é possível, tudo. Basta nós querermos, basta nós fazermos, porque às vezes o primeiro passo é nós darmos o primeiro passo. Nós é que temos que fazer, nós é que temos que agir, e nós é que temos, mesmo que a força esteja no fim, paramos e amanhã começamos de novo. Essa é o recomeçar e a resiliência que depois está dentro da pessoa e começa dia a dia após dia, até que depois, porque todos nós vamos ter problemas, todos nós não temos problemas, mas a forma como nós vimos os problemas, não o que, e uma coisa, não ficar preso ao passado, que é o que diz muita gente, mas sim ao momento que está a viver e o que pode fazer para melhor. O passado já passou, já está arrumado. E essa parte às vezes também carrega muitas pessoas e não deixa as pessoas ir para a frente. Outra coisa que eu também tinha muito, e isto comigo parou, foi o medo. O medo impede de fazer muitas coisas. O medo a mim impediu-me de fazer um monte de coisas que eu queria. E uma das coisas que eu digo às pessoas é o medo para desistir. Faz, tenta, como a minha avó dizia, tenta. Der dá, se não der, não dá. Mas tentei. E ninguém pode julgar por eu não ter tentado, ninguém pode julgar porque eu não fui. Não, levanta-se, faz e depois tudo vem para trás. Maravilha. Olha, o amor que você, né, acaba colocando como na sua fé em Deus, o amor pelos seus filhos, com certeza lançou fora todo o medo. Qual foi, dentro desse livro, o que você traz para a gente como um dos seus maiores desafios, que talvez nessa jornada de cura e de libertação de tantas coisas como o medo, você testemunha para as pessoas, para os seus leitores, para todos que estão a querer conhecer resiliências, qual seria o momento que você talvez tivesse tido maior dificuldade e que você traz para o público como uma verdadeira chance de superação, de eu passei por isso, você também pode? Exato. Eu tive em pequena a tentação de matar-me. Pronto, queria morrer, queria aquela coisa de morrer. E isto pequena, isso talvez uns 10 anos.
porque achava que ninguém gostava de mim, que não estava a fazer nada, e isso era tudo mentira. Porque depois, quando fiquei em casa, eu vi que realmente as outras crianças, elas deram por minha parte. E isso para mim fez uma coisa. Não, eu sou alguém. Eu faço parte a alguém. E isso é uma das pessoas que passam por isso na cabeça, que pensam que não estão cá a fazer nada. Estão. As pessoas, de uma maneira ou de outra, fazem. Mesmo aquelas que estão na cama, sem poderem fazer, ou aquelas que estão na cama, fazem. Um falar, um olhar, um sorriso, faz uma diferença da vida de alguém. Pode ajudar muito na vida de alguém. E isso foi uma das coisas que eu ultrapassei, superei, né, vamos dizer assim, em pequena, em adolescência, e depois foi tudo da doença, vamos dizer assim. Eu achava, com a idade que eu tinha, tantas operações, e tenho 2 próteses no joelho, tão nova, não sei o quê, e todas, um problema de osso que ninguém sabe, é uma doença rara, que não sabia propriamente qual o tratamento. E eu achava, depois daquilo tudo que já passei em infância e adolescência e agora também, e eu pensei realmente, mas não, na mesma forma, eu fui comecei a ver, não, eu tenho que superar isso. Eu tenho que ser na vida de alguém, há sempre alguém pior do que eu. Quantos mandavam ter umas próteses de andar e estão numa cadeira de rodas? Há sempre alguém pior do que eu. Então, eu tenho que estar grata para aquilo que eu ando, para aquilo que eu faço ainda, para aquilo que me move. Eu tenho que agradecer. E agradecer por aquilo que realmente eu vejo, e olho, e ando, e como, e tenho para comer, e tenho para dormir, e tenho família. Isso para mim fez a forma de ver a vida, não ver o pior mal. E uma das coisas que eu fiz e aconselho muitas vezes as pessoas a fazer é um potezinho e depois pôr os papéis, um com coisas boas, outras com coisas um pote com as coisas boas escritas e outras com coisas más que aconteceu. E no fim do ano eu vou abrir esse pote e esse pote tem muitas coisas com papéis, com coisas boas que aconteceram. E as más foram aquelas poucas. E as más ainda porque não consegui ultrapassar, consegui. Então, as más praticamente, que eu posso dizer como exemplo, foi a minha irmã que faleceu, foi todas aquelas coisas que não há mesmo. Porque não há mesmo nada a fazer, mas todas as tudo, por isso é que eu digo, através disso eu fiquei a saber assim, tudo tem solução. Basta a gente querer, basta a gente esperar. Às vezes a resposta pode não vir logo, mas ela vai vir mais tarde. E fazer o nosso papel é o pronto. A parte mais fundamental é a superação, para mim é gostar de nós, é amar primeiro nós próprios. Eu acho que só isso faz a gente ter gosto pela vida. Mesmo há um problema, deixa da mão, vai se resolver, tem que fazer, é verdade. Mas a gente faz de outra maneira, faz de uma forma positiva. Acontece, mas às vezes as pessoas perguntam, acontece na mesma como acontecia, mas eu já vejo isso de uma forma diferente. Eu vejo um desafio, é porque estou viva, porque tenho que resolver as coisas do dia a dia. Gina, quando é que você percebeu que esse amor próprio, né, era necessário? Que enquanto você não amasse a si mesma, amasse a sua vida, amasse a pessoa que você não conseguiria ser. Né? E como é você estimular através, por exemplo, do livro, da escrita, que as pessoas elas façam esse momento de autoconhecimento, de amar a si mesmo, e que não há como amar nada, não há como amar ninguém, não há como valorizar nada ao nosso redor, se nós não começarmos em nós, nesse amor que nasce em nós, pela vida que devemos, portanto, ser gratos, né? Você mostra muita gratidão pela sua vida. Esse amor que você fala da autoestima, vai além da autoestima da vaidade, a gente vê que você é uma mulher bonita, bem, né? Sempre assim, muito bem cuidada, muito bem. Com certeza você tem essa vaidade feminina no sentido de estimular esse amor próprio também através do autocuidado, que é muito importante, né? Então, assim, a gente percebe que você é uma pessoa que tem toda essa preocupação, né, de estar bem também fisicamente, mas quando você percebeu que ali naquela sua alma, dentro de você, se você não passasse a valorizar a você, a amar a você,
a vida em si não teria a mesma cor, né? Não, você não conseguiria ver a vida da mesma forma e ter o valor que hoje você percebe que tem quando você passou a experimentar o amor, principalmente pela própria Gina. É isso mesmo, foi isso mesmo. Cuidar de mim, olhar de mim, sentir-me viva, sentir-me útil, sentir-me capaz, sentir-me, não olhar aos problemas que eu tenho, não olhar às limitações. Lá está a gratidão por tudo, a gratidão por eu estar assim, a gratidão pelos médicos que me curaram e que me estão a seguir, gratidão por tudo que tem-me aparecido realmente ao meu caminho. E às vezes eu digo, só basta a palavra gratidão. E isso tudo, lá está, é gostar de nós próprios, é gostar da vida. Eu costumo dizer, eu amo a vida. Eu sou uma pessoa que estou preparada para a morte, porque a gente nasce e sabe sempre morrer, mas eu amo a vida enquanto cá tiver. E enquanto eu cá tiver, eu vou fazer essa diferença. A mim, amar a mim em primeiro lugar, gostar de mim, olhar ao espelho, porque é o que diz a muita gente. A melhor amiga que a gente tem somos nós mesmos, é o nosso espelho. É dizer, eu sou linda, eu sou bonita, eu vou conseguir hoje o dia positivo, mesmo que as coisas sejam tudo contra mim, mas eu vou conseguir vencer. E isso, para mim, foi o desafio e consegui trupá-lo. Você acha, Gina, que esse livro, que eu espero seja só um deles, né? Que venham mais e muitos mais, que eu tenho certeza que você tem muito a compartilhar com todos nós. Você acha que Resiliências é uma obra que vai ficar de legado, mais do que um ensinamento, mais do que um testemunho, mas um legado, inclusive para os seus filhos, mas para os filhos de todos nós e para toda essa sociedade que tem acesso a essa leitura? Você acha que esse é um legado que você deixa com não só o seu testemunho, mas uns ensinamentos de fato sobre essa grande valorização das coisas pequenas, as coisas maiores, mas do respirar, do que significa o passo a passo para alcançar aquilo que não há limite, que é o impossível. Você já deixou claro que você é uma pessoa para a qual não há essa palavra, impossível. Esse legado é um dos que você pretende deixar através, por exemplo, dessa obra? Sim, não há limite, só até o céu, como costumava dizer. E essa resiliência, o livro já fez muita vida a muita gente, já vai na segunda edição, e todas as pessoas que têm feito o feedback dele e têm dito que tem sido muito maravilhoso o livro, e também nas escolas me pediram então para fazer da resiliência de adulto, né, para criança, por isso também há para criança. Que é esse foi feito, que é a resiliência e a inclusão. Isso por quê? Porque fala um pouco também da biografia a Gina, a menina que pensava diferente porque tive sempre aquela maneira de ver, não ligar aos problemas mesmo em criança, de que podia e seguir em frente. E foi essa parte que me surgiu hoje, a minha questão, né? Porque desde pequena tive esses problemas. Então surgiu o livro infantil, e tem vários jogos no fim, onde realmente todas as crianças podem participar, onde todas as crianças podem entrar no jogo, e lá está, é a resiliência e a inclusão. Uau, que maravilha! E como é que é poder escrever também para esse público, né? Além de você vir com um livro tão completo como Resiliência, você ter esse livro tão interessante que é feito para o público infantil e que traz uma abordagem diferente de contar a sua história. Como é que foi para você criar dessa maneira? Esse livro para mim foi muito importante, talvez ainda mais importante que o primeiro, por causa que no segundo dever ainda muita coisa falta fazer à base das limitações da parte da deficiência. E embora já esteja muito melhor do que do meu tempo, mas ainda há muita coisa a fazer.
E isso foi bom para quê? Porque há coisas até que eles fazem que eu não consigo fazer. E muitas das vezes a gente diz, olha, aquilo é assim, não participa porque tem um problema na perna, ou porque está na tudo, todos conseguem participar. Eu ando na dançamento, que é a dança exclusiva. Eu sou ando lá como participante, né? E, e eu vejo os meus colegas que estão a dançar comigo, eles fazem coisas que eu não consigo fazer. E então é maravilhoso aprender com eles, é maravilhoso sentir o amor deles, é maravilhoso saber que todos nós podemos fazer de alguma forma as coisas. Não, não há. Então lá está, eles não ficaram parados em casa, eles foram dançar, eles fazem um espetáculo, agradecendo também às professoras por esse projeto, que é um projeto de dançamento, e isso mostrou-me muito feliz. Então, através daí, foi quando escrevi esse livro da resiliência de adulto, mas para criança, enquanto aquilo que eu passei, enquanto estive na escola até o sexto ano. De poder, não Uau! poder. Que incrível, que incrível. Essa é a sua primeira experiência, por exemplo, na Feira de Frankfurt, na Alemanha, com a Rede Sem Fronteiras? Ou você já esteve tanto em Frankfurt ou em outras feiras com a Rede Sem Fronteiras? Exato, isso para começar agora, desde já agradecer muito à Rede Sem Fronteiras, por elas que abriram o caminho mesmo. O caminho que tenho aqui hoje aberto, agradeço muito, gratidão mesmo pela Rede Sem Fronteiras. E realmente nada é por acaso, como dizem, juntos somos mais fortes, e é verdade, a prova disso está aqui. É porque se não fosse, eu não estaria aqui hoje a apresentar os livros, eu não estaria a fazer nada. A primeira vez onde ele foi lançado foi a Resiliência na Feira do Livro, que está aqui o símbolo, que foi feita foi na Feira do Livro de Lisboa. E ele foi lançado lá, foi a primeira vez que o livro esteve lá, e depois continuei na Feira de Belém, na festa de Belém, aqui é a festa do livro de Belém, onde foi lançado A Menina que Pensava Diferente. E agora estes dois estão na feira de Frankfurt. Então tem sido uma caminhada muito boa, faltam-me palavras para a Rede Sem Fronteiras, eu só simplesmente todos os dias estou grata, é gratidão e gratidão, e posso dizer que tem-me abrido muito as minhas portas, embora elas também dizem que eu também faço a minha parte, mas tem sido um apoio realmente juntos, somos mais fortes. Que maravilha! Como é para você saber que os seus livros e que falam sobre a sua história pessoal, então, mais do que... É claro que toda vez que a gente escreve, seja em qualquer categoria, em qualquer classe, qualquer tipo de literatura, a gente está sempre colocando um pouco da gente, está sempre trazendo, externando, né, quem somos, o que somos, mas você está trazendo a sua história de fato. Então, como é que é para você saber que em tantas feiras internacionais e agora na feira mais importante do mundo, que é a Feira Literária de Frankfurt, como é para você saber que você está tendo a chance de disseminar essa palavra, de poder divulgar ao máximo tanta boa vontade, tanto ânimo, tanta chance das pessoas terem em si um estímulo, um incentivo de como viver uma vida melhor e buscar em si a resposta. Um livro que fala sobre cura, um livro que fala sobre uma série de formas de se edificar, né, e inclusive de se libertar, como você falou do medo. Como é para você saber que você está alcançando tantas pessoas através desses eventos incríveis que você tem tido a chance de participar, e agora, mais uma vez, no stand de Portugal, na Feira de Frankfurt, através da Rede Sem Fronteiras, e claro, né, tendo a chance de que todos conheçam Gina através de resiliência.
É tal coisa, é mesmo gratidão, é nunca esperando por este momento, não estava à espera por este momento que tem passado, é um enorme alegria mesmo, eu nem consigo medir a alegria, nem consigo falar sobre a alegria que sinto, de ver mesmo que posso, como já vi, já foram apresentados, está com a traduzida alemão também, inglês também, é uma alegria mesmo ver, é um sonho já mais de além que ainda não, tinha sonhado, mas não tinha sonhado tanto assim. É mesmo é acreditar que dia para dia eu estou no caminho certo e quero agarrar esse projeto de mim mesma, daquilo que eu sou, daquele testemunho que eu sou, daquilo que eu posso ajudar o próximo e escrever, porque agora já vi que não consigo deixar de escrever, agora escrevo para mim, mas também para o mundo. Isso é maravilhoso. Já fico muito feliz de saber. Então, vem mais coisas por aí. Você tem planos, tem projetos para que a gente continue bebendo dessa fonte incrível que é a sua escrita, que é o seu transbordar em palavras. Podemos já pensar nisso? Sim, é um projeto, falar para as associações, levando o meu livro, depende das idades, levando o livro A Resiliência ou levando o livro A Menina Pensava Diferente, for para as escolas, é diferente das idades, né? Ou leva os dois, né? E é muito bom, este é um dos projetos, fazer na associação a apresentação e falar sobre o próximo. Outro projeto que eu tenho também é falar com essas pessoas também da limitação, já tenho algum grupo em que vou com elas conversar, vamos ao cinema, vamos. Tudo isso é assim, não é porque normalmente os pais vêm para casa, né, que eu estou com essa ideia de combino com cada semana uma pessoa e vamos ao cinema, vamos tomar um café, vamos conversar, vamos passear até andar ou fazer uma caminhada ou fazer natação, que já me convidaram para a semana. E aqui, há quem gosta de ver o mar, vamos ver o mar. E essas coisas, assim, dar um bocadinho de apoio a essas pessoas, que eu também na altura sentia isso e não tinha, e tudo aquilo que eu sentia, e se não for possível, eu quero fazer aos outros. Isso é muito importante para mim. Entretanto, também estou integrada na Associação dos Poetas de Lisboa e comecei a ter gosto pela poesia, onde já vai ser lançado o livro A Minha Vida é Contada em Poesia. Já espero, vai ser lindo. Vou só mostrar a prova, o livro da prova, porque já recebi hoje, e então o livro é bonito. E então com a foto e é a minha vida contada em poesia. É a emoção que eu estou a sentir, né? Tem muita coisa. Ou seja, ao fim do cabo, 5 meses. Foi quando comecei na Feira do Livro, com a Rede Sem Fronteiras, já me abriu esse caminho. É estes 3 livros. Uau, nossa, que incrível, porque é difícil. Eu também escrevo em poesia, eu sei que a inspiração ela não é algo que você constrói muito facilmente. Algumas pessoas fluem muito facilmente, mas não é todo mundo que consegue escrever em poesia. Eu, como componho, eu geralmente escrevo em poesia porque eu já estou pensando em música. E aí acabo escrevendo em poesia, verso e já forma a melodia. Às vezes fico só com a poesia, a melodia eu acabo não engatando na música. Mas eu geralmente tenho essa facilidade por essa questão. Mas é muito legal ver que você tem uma diversificação também na forma de escrita e que você
quer e traz a sua mensagem de muitas maneiras para públicos de todas as formas e gostos e tamanhos e idades. É muito generoso da sua parte poder contar a sua história e poder contar um pouco sobre o seu aprendizado no seu dia a dia, na sua vida, sobre tudo que você vem passando e como você vem assim, se fortalecendo também, a fazer com que pessoas usem desse testemunho para que elas possam, da mesma forma, se reerguer e se manter de pé e continuar seguindo em frente. E isso pensado em tantos grupos diferentes, né? Acho fantástico, eu já estou ansiosa até para conhecer, principalmente de poesia, o infantil, porque eu tenho uma filhota aí também, que com certeza vai adorar. Eu amei saber de todas essas suas atividades, acho que realmente da sua parte é muito generoso, fico muito feliz. Você gostaria de repente, fazer uma leitura de, pelo menos, um trechinho de um deles aqui, para presentear o nosso público? É isso mesmo, você estava à procura. Vou apresentar aqui um que eu gosto muito. E então, que é o que realmente fez começar por aí. Foi o primeiro que eu fiz e foi o que me deu mais ao caminho de tudo. Resiliência, das dores eu faço as asas e o voo alto, livre e forte. As cicatrizes são o meu troféu. A minha resiliência, a minha sorte. Como uma borboleta que rompe o casulo, eu me ergo forte e livre. A resiliência é a minha asa que me leva a voar mais alto. E depois tem aqui essa parte, foi quando recebi o troféu da Rede Sem Fronteiras. Coloca mais uma vez para a gente ver, por gentileza. Sim. E então... Maravilha! Olha, parabéns, parabéns! E então foi muito bom. E esse foi o primeiro que eu fiz. E sem pensar, digo, consigo fazer poesia e não sabia. E foi muito bom. E ter pessoas ao meu lado que me ajudam na escrita, que é a Marta Curto, que tem sido impecável comigo, tem sido a pessoa que mais abriu também o caminho para ir entrando. Olha que maravilha. Eu, por mim, eu poderia ficar aqui batendo um papo o dia inteiro com você, porque a gente tem, olha, tanta coisa bacana de te ouvir. Eu me sinto tão feliz, tão satisfeita de poder ouvir você e já quero conhecer mais sobre a literatura. Quero muito saber. Bom, Gina, eu já vou lhe convidar para estar conosco numa próxima oportunidade. Esse programa, ele é feito em homenagem, né, à participação na Feira Literária, né, a Feira do Livro de Frankfurt 2025, uma parceria oficial do nosso programa Uma Só Voz com a Rede Sem Fronteiras, mas com certeza você está convidada para retornar, sempre que fizer a gente poder bater um papo, ter essa conversa gostosa. Eu fico muito feliz de poder recebê-la aqui, muito grata também, e principalmente pelo nosso público que vai ter essa chance de poder experimentar aí agora da sua escrita e ouvir mais sobre você, sobre os seus livros e conhecer mais Gina Manjua. Gostaria de deixar uma mensagem final para todos nós? Sim, obrigada por tudo. Por essa porta de voz também, foi a voz, né, que é maravilhoso. E agradeço a todos mesmo, gratidão, 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 porque não há palavras para às vezes acrescentar e pronto, e lá está. E cada dia é um dia e cada dia vai-me abrir mais portas e o que eu quero é ser sempre diferente no sentido de poder ajudar aos outros, ser o mais possível daquilo possível que eu possa ser, das atitudes, em tudo, o amor ao próximo. Maravilha, muito obrigada. E até a próxima. Obrigada. Beijinhos.